Aí, eu vou só dar umas saudações e explicar que esse é o primeiro encontro da nossa oficina. Boa noite a todos, a quem está assistindo no momento da gravação. Então, vamos partir para a conversa em si. Bom, o tópico de hoje a gente vai abordar um pouco sobre a relação entre a arqueologia digital e o ensino de história, e ao mesmo tempo dar alguns primeiros passos de como mexer no software que a gente usa para modelagem em 3D, que é o Blender, que ele é um software aberto e livre, que a gente até mandou o vídeo para vocês baixarem, para quem tiver interesse de aprender a modelar durante a oficina, porque apesar desse ser um dos nossos focos, não é obrigatório, mas sim para quem tem interesse, e porque o outro foco mesmo é pensar o uso de ferramentas da arqueologia digital para o ensino de história ou para a educação em si, né? Bem, primeiramente, antes de começar a falar um pouco mais sobre as questões do ensino de história, a gente vai dar uma breve explicação do porquê que o nome do projeto ser Ergane. Ergane é um dos epítetos da deusa Atena, na Grécia Antiga, que era um dos apelidos de como ela era cultuada, como Atena Ergane. Ela era cultuada como Atena Ergane em Esparta, em Atenas também. E esse apelido relacionava ela com as técnicas e os trabalhos manuais. É como se fosse Atena dos trabalhos. E como o enfoque do nosso projeto é na cultura material, que precisa das técnicas, dos trabalhos manuais para serem produzidos, a gente resolveu homenagear também a deusa para lembrar esse tipo de relação dela com esse tipo de fonte histórica. Aí aqui nessas duas imagens, a da esquerda a gente tem uma hidra de figuras vermelhas em que representa Atena coroando ceramistas junto com outras deusas vitórias, coroando também ceramistas. E aqui na cerâmica da direita é uma representação da deusa Atena esculpindo um cavalo. Então, já fica aí o porquê de ser ganho. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Ana, que ela vai explicar um pouco mais sobre o nosso projeto. E qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para falar aí no chat, ou também para ligar o microfone e falar com a gente. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, antes de eu começar, então, essa parte, eu vou só pedir uma ajuda, João ou Bruno, se vocês tiverem como se encaminhar para o link antigo, tem algumas pessoas começaram a entrar lá e eu não consigo daí avisar o pessoal se vocês tiverem como fazer isso, eu aceito vocês aqui na chamada, mas desculpa, gente, contratempos. E, enfim, a gente aprendendo a se virar aí no meio digital, então, enquanto isso, vou me apresentando. Meu nome é Ana Postiga, eu sou licenciada em História pela PUC e atualmente estou cursando bacharel, então, que nem o Wander falou, aqui a gente está, né, entre a galera que está ainda na graduação e ainda aprendendo a lidar com essas questões, né, e a navegar aí no meio acadêmico, e enfim, então, dizendo que, por favor, fiquem bem à vontade para interagir, ninguém aqui está julgando ou falando de cima, a gente está querendo abrir um grande debate para lidar com essas questões. Então, o Ergane, ele foi, agora esse ano, promovido aí a um projeto de extensão da URGS, a gente vinha antes como projeto, e o objetivo geral é, então, a gente criar e utilizar modelos digitais de artefatos arqueológicos para produzir ferramentas de uso pedagógico que possam, então, democratizar o acesso ao patrimônio cultural e também promover a discussão desse uso desses materiais no ensino de história em sala de aula. E, enfim, a gente conta com a orientação, então, dos professores doutores Carmen Gil, Silvia Copé e Francisco Marshall, e a gente é um grupo que é composto por diversos alunos de diversos centros de ensino. A gente tem, eu sou da PUC, o Wander, o João e o Bruno são, então, da URGS, a gente tem o RX, que, desculpa, agora eu esqueci a universidade dele, mas enfim, a gente também, Wander? É a Federal de Grande Dourados. A gente tem, então, a gente conta com pessoas de diversos centros de ensino, com diversas perspectivas diferentes, também pessoas de outros países. A Lua recentemente foi
né, entrou na Universidade do Porto, então contribui para a gente com essa perspectiva. A Milena também, que está na Inglaterra no momento, a gente tem a Florência, que é do México, então a gente conta com uma equipe bastante diversificada. E antes de continuar falando um pouquinho mais, a gente também queria saber um pouco de vocês, de onde vocês são, qual é a área de interesse de vocês aqui, o que levou vocês a virem para se inscreverem nesse projeto. A gente gostaria então de abrir a palavra para vocês e perguntar, saber um pouquinho mais de vocês, quais os interesses, enfim, abrir um diálogo aí. Alguém gostaria de começar? Fiquem bastante à vontade, como é uma oficina, a gente quer conversar aqui com vocês mesmo, então quem tiver vontade de falar. E pode ser no chat também, pessoal. Se apresentem, de onde vocês são, se vocês estudam, enfim. Gente, acho que eu vou começar então. Meu nome é Ana Beatriz Felipe Tencourt, eu sou da UF, eu sou mestranda no programa de História, né? Estou terminando agora. E eu fiquei interessada porque, eu tenho um canal no YouTube que eu comecei recentemente, voltado à história antiga e à pré-história, então a divulgação científica dessas áreas, com história, se alguém quiser procurar. E eu, inicialmente, antes de entrar na história, eu fiz técnico em informática, entrei na computação, então é uma área que eu me interesso, eu achei que seria interessante, eu acho legal esse intercâmbio entre as duas áreas e o uso da arqueologia e modelagem. Já fiz uns cursos assim com relações de computação mesmo com a história e, enfim, nesse caminho. Muito interessante, Ana. Manda o nome do canal, o link aí no chat para a gente poder ir se interar mais. Eu acho que essa tua formação, acho que vai com certeza dialogar bastante com o que a gente está propondo aqui. Eu acho que tu vai ter muito a agregar, no seguir da discussão. Pessoal, alguém mais quer falar? Por favor. A Kathleen está de mão levantada. Boa noite, eu espero que todos estejam bem. Eu sou a Kathleen, estudo arquitetura e urbanismo na UFJF e estou na graduação ainda. E seguindo aí o que a Ana estava falando, eu vou explicar o porquê que eu me interessei. Primeiramente, eu vi por uma página no Instagram e como eu gosto muito de patrimônio e a área mais voltada para isso, eu acho interessante a gente conhecer, até porque é um caminho aí para a gente saber sobre artefatos e tal, até porque está muito ligado à área de história, o patrimônio. Então, eu acho interessante nesse percurso a gente se debruçar aí e ter também esses caminhos para conhecer essas coisas assim mais perto, trazer também para quem está no ensino médio, na verdade, né? Quem está estudando história, assim, eu achei muito legal o programa de vocês, porque às vezes as pessoas não sabem por que vão ingressar num curso e acaba que a gente traz isso para perto deles, para eles entenderem por que eles estão ingressando e não apenas, estou fazendo isso aqui por falta de opção. Então, é por esse caminho aí. Muito interessante, Kathleen. A gente fica muito feliz de te ter aqui também. Mais alguém, pessoal? No chat mesmo? Podem mandar. Por favor, não sejam tímidos. Tatiane. Oi, boa noite. Meu nome é Tatiane, sou de Campinas, São Paulo. Eu vi o curso de vocês também pelo Instagram. Eu estou no penúltimo semestre de História. Eu fiquei bem interessada porque eu já estagio, né? Eu faço estágio já em escola. E eu acho de uma forma, né, tecnologia... Eu sou péssima em tecnologia, tá? Pode ser que eu pergunte para vocês várias vezes a mesma coisa. Ou peço ajuda aqui, né? Eu tenho filhos grandes, eu peço ajuda para eles. Mas na sala de aula, né, hoje a gente tem que ter outros instrumentos para entreter eles, né, porque o mundo está muito tecnológico, né, eu sou um pouco mais velha, né,
recomecei uma segunda faculdade, uma segunda formação, começando tudo de novo. Então, eu percebi, hoje eu vejo professores com joguinhos, eu vejo outro tipo de abordagem. Então, a hora que eu vi o programa de vocês, eu achei muito interessante. E a minha área, né, depois eu quero seguir como patrimônio, como educadora também de patrimônio, que eu gosto muito. Então, achei que os dois cabiam muito bem. Ai, que legal isso, Tatiane. Não precisa se preocupar isso com não ter tanto conhecimento da tecnologia. Eu sempre brinco com os meninos, mesmo estando num projeto de arqueologia digital. Eu sou 3.0 à esquerda na tecnologia. O meu conhecimento provavelmente começa e termina na máquina de escrever. Depois disso, eu prefiro a boa e velha caneta Bic. Mas, enfim, a ideia é justamente trazer, a gente vai apresentar um pouquinho mais o cronograma, mas a ideia é trazer os fundamentos para se vocês quiserem começar a trabalhar com ferramentas, assim, ferramentas digitais, que quiserem começar a usar o Blender para, construir essas imagens, mas também que se veja também pela perspectiva do ensino. Então, quem não tiver tanto esse conhecimento, o know-how tecnológico, por favor, não se assustem. A ideia é justamente, que nem eu disse, promover um diálogo, e a gente está aqui para ir ensinando e aprendendo um com o outro. Então, Wander, eu acho que se tu quiser ir para o próximo slide. Bom, para apresentar, então, um pouquinho do cronograma para vocês, essa primeira aula, então, vai ser sobre ensino da história, arqueologia digital e os fundamentos do Blender, que é a ferramenta aí que a gente vai usar para construir esses artefatos, modelos digitais dos artefatos. E a gente também achou importante apresentar um pouquinho de como vai ser feita, principalmente as atividades, e também esclarecer alguns detalhes sobre a presença, para que todo mundo aqui saia com certificado e não dê nenhuma confusão. Então, assim, sobre as atividades, a gente entende que nem todo mundo aqui tem os mesmos interesses quando se inscreveu no curso, que nem todo mundo aqui vai querer lidar com modelagem, ou necessariamente mais com ensino, a gente entende, e pensando nisso, então, a gente decidiu fazer opções diferentes, como vocês veem ali no cronograma, opções diferentes de atividades para entrega, para que ninguém se sinta pressionado a fazer uma coisa e, enfim, acabe perdendo interesse. E, enfim, a gente também diz que para vocês terem o certificado é preciso de 66,6% de presença, ou seja, que apareçam em 2 encontros, e para todo mundo poder ganhar certificado, e a presença vai ser feita de um jeito um pouquinho diferente. A gente entende que, no momento, internet caindo, ou, enfim, algum dia, algum contratempo, a data de entrega dos trabalhos, Wander, eu acredito que seja no final do curso, dá para entregar tudo junto, não precisa ser síncrono junto com as aulas. De novo, a gente entende que os horários de todo mundo são diferentes, e a gente também não quer causar nenhuma atrapalhada. Mas, então, a presença, por conta de internet caindo, de algum contratempo, peripécias da vida, a gente decidiu fazer de um jeito um pouquinho mais democrático. Como é que a gente vai fazer? Depois do nosso intervalo, a gente vai ter um intervalo aí de 10 minutinhos, eu acredito, 15, e a gente vai dar um número para vocês, tá? Esse número, quando vocês estiverem preenchendo os formulários com as atividades, vocês só inserem ali, e sabendo esse número, a gente conta como se vocês tivessem assistido a aula, porque é muito complicado ficar tirando print da lista de pessoas presentes na chamada. A gente entende, naquele momento a minha chamada, minha internet caiu. Então, se vocês tiverem ainda dúvidas sobre isso, por favor, perguntem. Mas, enfim, a gente achou um pouquinho mais justo de fazer assim, até porque as aulas vão ficar gravadas, então vocês têm como assistir e pegar isso depois, não vai ser uma coisa que só acontece ao vivo aqui, síncrono. Wander, se quiser passar, eu acho. Então, entrando um pouquinho mais aí na nossa problemática da aula de hoje, os desafios do ensino de história. Aqui, eu imagino que, como a gente já teve algumas pessoas que se apresentaram, que são da história, eu sou licenciada em história, os que chegaram depois, a gente vê que tem diversos desafios quando a gente está entrando em uma sala de aula e a gente precisa, então, captar a atenção da turma. Por que isso? Uma das coisas que a gente também mais identifica. Porque a gente vê aí o crescimento do uso da internet, de tecnologias, celulares, tablets, mas a gente raramente vê isso incorporado dentro da sala de aula.
Isso acaba aparecendo muito mais como um empecilho ou como um inimigo da atenção, mas, assim, usando a arqueologia digital, a gente vê que isso pode ser, na verdade, um grande aliado. A gente consegue dinamizar mais as aulas, a gente consegue desenvolver atividades mais atrativas, e a gente consegue desenvolver a consciência histórica e senso crítico através do uso um pouco da cultura material em sala de aula, trazendo essas modelagens 3D. Wander, se quiser passar mais um, por favorzinho. Então, de que forma que a gente pode construir o ensino da história em sala de aula? Aqui trazendo uma citação do Bittencourt. A sala de aula não é apenas um espaço que transmite informações, mas onde uma relação de interlocutores se constrói em sentido. Pessoal, aquela coisa, a gente tem um acervo arqueológico tão grande que muitas vezes fica preso dentro de museus, ou que as pessoas nem têm conhecimento, e eu não estou só falando de, quadros que ficam em museus, ou então artefatos gregos e romanos, egípcios, que a gente vê, né, mais frequentemente. Eu acho que quando a gente fala em arqueologia, direto vem aquelas múmias, assim, na cabeça, Indiana Jones, mas coisas da nossa própria cultura. A gente tem artefatos indígenas que raramente saem dos museus, e se tu não tiver, não tiver um intermédio aí, um diálogo, pode ser que muitas pessoas, muitas crianças, adolescentes, nem entrem em contato com isso. E uma coisa que é muito importante nesse contato é que também aproxima as pessoas do conteúdo que está sendo estudado. Uma coisa é tu falar de populações indígenas que viveram há 2, 3 mil anos aqui, entende? Talvez chame a atenção deles, sim, mas entende que se tu trouxer um modelo daquele objeto, onde eles consigam mexer no celular, onde eles consigam ver as descrições, onde eles tenham uma ideia das proporções daquele objeto, para que ele era usado, isso desperta também muito interesse, porque, de novo, aproxima temporalmente a gente daquela cultura e também faz entender que, poxa, eles eram pessoas que nem a gente, que tem amigos, que tem família, que tem, sabe, dá um sentido um pouco mais de pertencimento. Talvez pertencimento não seja exatamente a palavra certa, mas a gente cria uma certa aproximação, sabe, não são pessoas distantes que, sabe, acabam sendo só mais um númerozinho ali nos livros de história das populações. Não, a gente aproxima. Então, Wander, se quiser passar mais um, por favorzinho. Então, a gente quer propor aqui de buscar se apropriar dessas novas ferramentas, estabelecer algumas relações críticas para o uso das ferramentas e também incentivar a apropriação das ferramentas por parte dos alunos ou das alunas. Ou seja, quando a gente está botando os alunos em contato com esses modelos, com esses artefatos, a gente também está dando poder para eles darem sentido ao conteúdo que eles estão aprendendo. Isso é muito importante, porque a gente vê que cada vez mais é um ensino voltado simplesmente para passar no Enem ou no vestibular, sendo que, poxa, eu imagino que a grande maioria de vocês aqui, mesmo tendo outras formações, também tem essa aproximação com a área da história. A gente sabe que isso é muito importante, né, que nos dá eu não quero dizer senso de identidade, mas ajuda muito a construir essa consciência crítica de onde a gente veio, quais são as influências que tem dentro da nossa sociedade. Então, isso é muito importante. Acho que pode passar mais um. Então, aí uma citação do Bento, mas ensinar e aprender história vai muito além das salas de aula. Trata-se do esforço de construir um aprendizado histórico que direciona o indivíduo a percorrer um caminho de conhecimento em sentido formativo para a vida. De novo, história não é só aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula e vai acabar ficando ali, teu conhecimento começa e termina até onde, né, o assunto da prova vai. É uma coisa que a gente precisa, faz parte da nossa identidade de um jeito ou de outro, sabe? Reconhecer isso também, ter noção de conflitos que até hoje, enfim, permeiam a nossa sociedade. Teve aquela questão da demarcação de terras indígenas aqui em Porto Alegre, não é? Que, pronto, é um exemplo que eu consigo pensar mais atual, mais próximo da gente aqui em Porto Alegre, pelo menos, mas são questões que estão muito presentes. E, assim, a título de curiosidade, história indígena não é a minha área, eu sou da área de antiguidade clássica. E, de novo, ferramentas assim acabam sendo bastante úteis para aproximar e trazer isso para dentro da nossa sala de aula. Uma coisa que eu trabalho bastante, que é Cícero é um escritor, é um orador, mas se eu fosse pegar isso pelo viés da cultura material, como é que eu aproximaria isso dos meus alunos para ensinar para eles, mostrar para eles? Muito provavelmente através de, ok, como é que esses textos chegaram até a gente?
sabe? Eles foram copiados em manuscritos, eles foram passados, antes disso os romanos usavam tábuas de argila para escrever isso. Fazer todo esse caminho para uma coisa que talvez não fosse tão interessante para os alunos faz toda a diferença. Então, pode passar mais um, por favor? Acho que aqui já entra o João. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é João. Deu uma travada quando foi se apresentar. Bem na hora, né, que eu ia começar. Sim. Mas pensando um pouco nisso que a Ana mencionou, dessa multiplicidade, né, acho que é pensar a multiplicidade da história e a do nosso grupo também. Assim, a Ana, o Vander são mais ligados, né, à antiguidade. Eu sou mais ligado à questão da história indígena, à arqueologia, né, pré-cabralina, enfim. Então, é pensar tanta multiplicidade do nosso grupo, mas a multiplicidade de outros sujeitos, sujeitas, né, da história também e do tempo presente. Então, pensando nisso que a Ana falou, e agora relacionando, né, tanto a arqueologia digital novamente com essa questão do ensino de história, é importante notar que a BNCC ela pontua, né, que o historiador e a historiadora indaga com vistas a identificar, analisar e compreender significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. A gente gosta muito de frisar no nosso grupo essa questão de coisas mesmo. Ali a Ana mencionou a questão das fontes escritas, mas o nosso objetivo é pensar uma história não basicamente estruturada nas fontes escritas, é pensar uma história mais democrática, né? O professor Funari, ali da Unicamp, ele pontua aqui, né? Por longos e longos anos, a maioria da nossa história não existia escrita. A maioria dos povos não desenvolveram, né, a escrita ou mesmo não optaram por adotá-la. E mesmo nas sociedades que a escrita foi, né, inventada, foi criada, poucas pessoas produziam essas fontes. Então, é pensar uma relação de história mais democrática também. Então, pensando nessa análise das fontes primárias, né, como a gente pontuou e frisou bem essa relação dos artefatos de cultura material, é pensar, né, também o reconhecimento dos processos históricos e do protagonismo enquanto sujeitos, sujeitas, né, da história das sociedades ágrafas também. Porque simplesmente dizer, eram sociedades ágrafas, não produziam história, não tinham história, é uma relação bem racista, etnocêntrica e eurocêntrica, né? É pontuar com os leques de uma Europa, ou mesmo até com certas generalizações, por exemplo, os francos não desenvolveram a escrita por longos anos, mas a gente pontua eles como história medieval, enquanto aqui a gente diz, para a história do Brasil, né? Mas pensando nesse sentido é pensar também os registros, né, de diferentes aspectos da vida humana, e uma das formas de se apropriar do mundo e criar coisas novas, é mostrar que esses alunos, essas alunas são, né, sujeitos da história, produzem e conseguem modificar, estudar as mudanças, né, das sociedades no presente e no passado. Pode passar. Aqui é um livro que é um calhamaço, que inclusive está aqui, eu até mostraria, mas ele é um calhamaço tão grande que ficaria até meio pesado aqui, eu ficaria meio atrapalhado. Mas pensar o que é arqueologia, que a gente já apontou o que faz, né? O historiador, a historiadora, os discentes e as discentes de história, mas pensar o que é arqueologia, que a gente viu que muitas pessoas, né, são da história, tem gente também da arqueologia, tem gente da arquitetura, a gente viu. Algo que me alegrou muito vendo o nosso grupo no Whats foi aquele monte, né, de DDD que eu tive que pesquisar de onde é o pessoal. Então a gente viu as pessoas assim de diversas regiões. Pensar nisso no nosso curso é também pensar as diferentes capilaridades das materialidades mesmo, né? A questão do acesso a meios eletrônicos ou não. Mas voltando ao assunto, a arqueologia, o Paul Bunn e o Colin Henfield, eles pontuam, né, que o propósito fundamental da arqueologia deve ser de proporcionar às pessoas no geral uma melhor compreensão do passado humano. Portanto, uma popularização habilidosa é necessária, mas nem todos os arqueólogos e arqueólogas estão preparados para dedicar a isto tempo e poucos são capazes de fazê-lo bem.
Então, embora, né, ali, ainda que o objetivo imediato das investigações seja dar respostas às perguntas específicas, o foco é justamente nesse público geral. E parte do nosso curso foi estruturado, né, tem no seu DNA esse propósito fundamental da arqueologia colocado pelos dois famosos arqueólogos. Pode passar. Então, já definimos mais ou menos o que é história, a relação, né, no ensino de história com a própria história estruturada em fontes escritas, e a gente problematizou um pouco a construção da história enquanto uma ciência, né, das fontes escritas. A gente mostra essa história do mundo, né, através dos objetos, mas agora a gente pontuou, né, o propósito da arqueologia, mais ou menos o que é a arqueologia, mas o que é a arqueologia digital? Pensando um pouco na relação, na próxima aula, né, no próximo encontro, melhor dito, a gente tem na nossa bibliografia um podcast que a gente discute um pouco também o que é arqueologia digital, o que ela não é. Mas fazendo uma definição bem básica, o termo ele se relaciona, né, ao potencial da aplicação de diferentes técnicas digitais e das tecnologias da informação e da comunicação nas várias etapas do trabalho arqueológico. Então, também, né, nessa relação, no debate que se estabelece a partir das experiências de integração dessas tecnologias na teoria, metodologia e na prática arqueológica. Tá, ok, então, basicamente, a gente pode pensar nessas técnicas, né, digitais, nessas tecnologias da informação, da comunicação, pensando nessa relação com a popularização e de uma forma abrangente da própria arqueologia, né, estruturada, não é basicamente a utilização. Sim, Carla, a gente pode disponibilizar sim. Mas aqui, voltando rapidamente ao assunto também, a arqueologia digital a gente botou quando a gente batizou o nosso grupo, que agora se institucionalizou, antes de maio era um grupo totalmente independente, sem universidade, né, enquanto institucionalizado, mas o nosso grupo foi batizado de Ergânia Arqueologia Digital na Educação, porque ele tem essa noção de arqueologia digital mais ampla, um grande guarda-chuva, né, que linka a arqueologia virtual e a cyberarqueologia, né? Então, a gente pode explicar um pouquinho melhor, tem vídeo sobre, mas pensar esses dados estáticos e não modificáveis, e os dinâmicos e modificáveis. Aqui a gente tem colegas, né, ali do MAI da USP que podem até falar um pouquinho melhor, né, sobre a relação também da cyberarqueologia, que a gente tem um baita grupo lá, coordenado pelo professor Alex, que é mais focado na cyberarqueologia. Nossa, ainda caminha um pouquinho mais para a arqueologia virtual, mas, enfim, a gente pode pontuar melhor depois. Então, aqui é uma grande citação também de um livro muito interessante que diz que, na verdade, a arqueologia digital não existe. Mas aí eu fico com um pezinho meio atrás. Mas nesse livro colocam, né, que a arqueologia digital não deveria ser um conhecimento secreto. Então, por isso a gente está fazendo esse curso também. Não é também uma distinta escola de pensamento, né, não é um histórico-culturalismo, não é um processualismo, não é um funcionalismo, mas simplesmente ela deve ser vista, né, como uma arqueologia bem feita, utilizando todas as ferramentas disponíveis para auxiliar na melhor recuperação, compreensão e apresentação do passado, ou tradução do passado, dependendo da perspectiva, né, que a gente segue. Mas também, né, no fim não existe tal coisa como arqueologia digital. Quando eu olhei, eu fiquei, putz, a gente vai ter que rebatizar nosso grupo, né? Mas, basicamente, a arqueologia digital continua existindo, né? Porque ela, na verdade, ela existe enquanto, né, maneiras inteligentes e práticas de aplicação dos computadores. A arqueologia que melhor nos capacitam a dedicar-nos às nossas questões teóricas e aplicações metodológicas. Então, é um pensamento teórico-político também nesse sentido, né? Aqui a gente viu como tem gente, né, envolvido com a questão da história, mesmo da história digital. A gente esperava talvez que tivesse o pessoal que se dedica um pouco às humanidades digitais. A gente pensa, quando surgiu a arqueologia digital? Aí a gente tem que pensar, tá, mas a arqueologia digital enquanto conceito, enquanto termo ou enquanto um campo, um grande guarda-chuva? Enquanto conceito, a gente consegue razoavelmente mapear bem, né? Enquanto termo, melhor dito, isso é uma arqueologia digital.
ela é sobretudo pós-década de 80, finzinho ali da década de 70, já começa a surgir alguns poucos trabalhos. Esse é um artigo interessante que a gente utiliza um gráfico que mostra, né, a relação a quando tem as maiores publicações sobre digital archaeology, né, sobre história digital, sobre literatura digital e sobre humanidades digitais. E a arqueologia digital, na verdade, ela nasce enquanto conceito ali, a gente pode ver a partir da década de 80, ali em 88, começa a ser mais desenvolvida, né? Publicados mais trabalhos utilizando esse termo. Mas atualmente a gente sabe que mesmo a história digital está em decréscimo de publicações, a arqueologia digital também, surpreendentemente, mas as humanidades digitais agora, né, esse boom que tem uma visão mais holística, embora não goste muito dessa palavra, mas essa visão mais abrangente dessas ciências, dessas humanidades, a gente tem esse crescimento. Então, só para pontuar mais ou menos quando ela surgiu, mas também a gente tem que pensar que os computadores surgiram antes, técnicas digitais surgiram antes, então também a gente pode dizer que a arqueologia digital surgiu antes, sim, enquanto campo. Bom, então, rapidamente falando, os nossos propósitos, né, tanto do curso quanto do nosso projeto, se ligam com essa extroversão do conhecimento arqueológico, não é simplesmente uma difusão por si mesma, é uma extroversão, né, tornar mais didático também, democratização do acesso ao patrimônio cultural, então a Ana e o Vander, né, já pontuaram essa relação dos museus, a gente sabe que, por exemplo, o Museu Britânico e o Louvre expõem e tornam a público menos de 10% dos seus objetos, né? Então, é pensar essa democratização também, né? Uma aproximação, uma redução dessas fronteiras, desse quase imperialismo cultural, a gente diria, né? A gente não tem acesso a vasos gregos, por exemplo, dificilmente, né? Então, a gente quer pensar esse contato da população também com esses artefatos gregos, né, de arqueologia grega, de arqueologia romana, mas eu, enquanto alguém ligado à história indígena profunda, pensar também que a arqueologia existe no Brasil, né? E uma arqueologia indígena existe sim no Brasil. É pensar essas arqueologias colaborativas também. Então, notar que a arqueologia não é só Indiana Jones indo atrás da Arca Perdida, né? Ou da caveira de cristal lá nos maias, ou nos olmecas, melhor dito. Mas pensar que existe sim povos anteriores que fizeram, né, que estão aqui, que podem ser resgatados enquanto sujeitos e sujeitos de sua própria história, né? Reconhecer, melhor dito, porque eles têm sua voz e a gente só tem que escutar, melhor dito, a gente não tem que falar por eles, né? Mas pensar também essas formas de pensar o ensino de história a partir dos objetos, que é esse livro aqui, que inclusive é do diretor do Museu Britânico, né, que é a História do Mundo em 100 Objetos, que é um livrinho pesado, mas é muito interessante, ele conta, através de 100 objetos, uma história do mundo, claro, tem uma escolha também política dele, né, ele é um diretor de um museu britânico, que a gente sabe muito bem as problemáticas disso, né, desses roubos, saques, e enfim, desse imperialismo cultural também, estrutural, mas é pensar uma história do mundo, né, em muitos objetos, não em só 100, mas em muitos objetos, né? Aqui, então, a gente partindo, a gente já fez essa reflexão, desculpa, prévia sobre essa história, sobre ensino, história, arqueologia digital, mas pensar um pouco sobre como a gente faz essa questão do 3D. O 3D, na verdade, a gente coloca ali uma produção 3D, né, dos artefatos arqueológicos, porque, na verdade, a gente até coloca, né, na bibliografia do próximo encontro, a gente não consegue estruturar algo, fazer uma produção 3D dos artefatos um por um. Isso é impossível, a gente não consegue ali captar os átomos por átomos, né? Assim como a história também, ela não consegue, basicamente, fazer um mapa um para um do passado. É uma questão assim que de certo modo é razoavelmente problemática, mas é estrutural. A gente tem que reconhecer, né, que a gente não vai conseguir fazer um por um e a gente nem quer também fazer um por um. Mas pensar alguns métodos e explicar o nosso método aqui, um dos métodos que existe é a fotogrametria, né? O que é a fotogrametria? A gente pega um artefato, ou nesse caso um siri, a gente fez a fotogrametria de um siri
da praia, na praia, né, de Imbé, ou Tramandaí, se não me engano, utilizando esse software Meshful. A gente tira várias fotos de diferentes ângulos de um artefato. E a gente joga num software que reconhece, através das fotos, o ângulo da câmera, e as profundidades, a forma como a luz bate, né, nesses objetos, e a gente tem essa visão 3D. Ok, para a gente fazer isso, a gente precisa de um computador razoavelmente potente, né, tirar foto é a parte fácil, mas esperar o computador processar e ainda torcer para dar certo é a parte difícil. Outra forma de fazer essa digitalização 3D dos artefatos arqueológicos, aqui nesse caso não é um artefato arqueológico, mas um monumento, né? Essa pirâmide, acredito que seja de Tikal, ou Chichén Itzá, talvez, o escaneamento 3D. Então, a gente colocou ali um QR Code com essa palestra do Ben Kassira, se eu não me engano. Ele é um iraquiano, né, que atualmente mora nos Estados Unidos, que tem uma empresa chamada, um projeto, na verdade, que se chama SciArc. Esse projeto, através de lasers, né, de escaneamento a laser, ele era topógrafo, ele era engenheiro civil, melhor dito, através desse escaneamento 3D, eles conseguem detectar essa profundidade, né? Então, é diferente, é uma técnica diferente da fotogrametria, que são várias fotos, através de lasers. Os lasers batem e voltam e ocorre um cálculo, né, nos espelhos de quanto tempo demora para voltar. Então, assim, eles conseguem ter essa noção de profundidade. A gente aqui coloca como sugestão, né, o vídeo, é um TED Talk que ele explica, né, sobre diferentes formas, enfim, que a empresa e o projeto dele faz. Mas é uma sugestão mesmo, cabe, né, aqui a gente joga várias sugestões para cada um e cada uma se aprofundar no que tem interesse, que nem a Ana disse. Ninguém é obrigado a fazer o que a gente vai explicar agora, que é a modelagem 3D. Pode passar, né? Então, esse é o nosso método. Sim, depois eu posso passar rapidinho ali no próprio chat, mas isso, o Matheus colocou ali. Mas o nosso método, a gente diz que ele é mais democrático. Democrático, a gente sempre pensa, ok, democrático em que sentido? Primeiro, em dinheiro. A gente não, para fazer esse método, a gente não precisa de um computador potente a ponto de fazer uma fotogrametria, né? Que depende também da quantidade de fotos, enfim. Escaneamento 3D, quem aqui tem laser de scanner 3D? Alguém aqui tem? Se alguém tiver, levanta a mão e ok, já ganho certificado se nos der esse scanner 3D, né? Mas brincadeiras à parte, o nosso método é chamado né, de método direto pelo Torres, que é uma modelagem 3D livre a partir de referências do objeto. É mais ou menos como um desenho, né? Como a gente disse, não existe um para um, a gente não consegue reproduzir 100% um artefato, mas basta bastante, é ótimo, tem um pleonasmo fonético ali. Mas a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, na digitalização do patrimônio, seja arqueológico, seja o patrimônio cultural entendido de forma abrangente, é pensar a finalidade disso, né? No nosso caso, a gente diz Ergani, arqueologia digital na educação. Então, a gente não precisa de algo um por um, ou muito próximo disso, porque a gente já disse que é impossível. Mas a gente quer uma forma de mostrar ali o artefato, né? Então, a gente faz essa observação de fotografias em diferentes ângulos, em diferentes, né, profundidades, e a gente interpreta isso criticamente. Não é uma reprodução ali que, ok, tá 100%. A gente sabe que a gente perde uma grande quantidade de dados, né, referente a outras formas, que nem o escaneamento 3D e a fotogrametria, mas ela basta, né? Ela é mais acessível no ponto de vista de que tu consegue observar ela em computadores menos potentes e tu consegue desenvolver ela em computadores menos potentes, e o ensino disso é um pouquinho mais democrático. No sentido de... Acho que o Bruno levantou a mão. Pode falar, Bruno. Sim, eu também queria falar de uma outra possibilidade, é que ela possibilita o uso da imaginação mesmo, né? As outras dependem muito do que o teu computador consegue ler de dados. E nesse método, por exemplo, tu pode ter um pedaço do artefato, uma foto dele, e recompor o objeto inteiro, assim, né? Usando a imaginação, a referência bibliográfica e tudo mais.
Exato. Pessoal, só para apresentar, o Bruno é nosso engenheiro físico, é estudante de engenharia física aqui da URGS, mostrando também essa, né, multiplicidade dos campos. Assim, a gente tem museologia, a gente tem Bruno, né, que é da engenharia física, e a gente tem aqui o pessoal da história, né, também, e barra da arqueologia. Então, baita contribuição ali do Bruno, né, que não é pensar a fotogrametria, o escaneamento 3D e a modelagem enquanto opostos, mas mesclar assim, tu pode usar a fotogrametria e a modelagem para recompor, né, reconstituir a parte que falta dos objetos. Então, pensar isso nesse sentido também. Então, essas possibilidades, né, de simulação e reconstituição 3D também. Bom, aqui eu passo a palavra para o Vander, que é dos vasos gregos. Obrigado, João. Bom, então a gente começa a falar um pouco, adentrando e se aprofundando no método direto que o João e o Bruno explicaram para a gente agora, né? Dentro do método direto, em que a gente elabora essas reproduções dos artefatos, a gente divide em duas categorias as reproduções que a gente elabora. A primeira delas é a simulação digital do objeto original, que no caso seria pegar ele no seu estado atual, em como ele se encontra no presente, e tentar produzir um modelo digital, tridimensional, que se espelhe, tente se espelhar na situação atual do objeto, né? Assim como o João já comentou, não é uma reprodução um por um, mas é que tenta se aproximar o máximo possível da situação atual do objeto. Aí aqui eu trago um dos objetos que a gente teve a oportunidade de modelar, que é um cântaro de figuras vermelhas, de cultura ática, né, que foi produzido lá em Atenas, aí por volta de 470 e 460 a.C., em que, como que foi o passo a passo, meio que para modelar ele, para explicar um pouco para você já o que a gente vai trabalhar no curso quanto à questão voltada à modelagem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir referências do artefato, né? Aqui a gente já tem, por exemplo, duas fotografias desse objeto, que é lá do próprio museu onde ele está, né? Que ele está no Museu de Belas Artes de Boston, lá nos Estados Unidos. E aqui é meio que a ficha técnica do objeto. E esse artefato a gente deu uma sorte tremenda por conta deles terem disponibilizado essa fotografia, que ela é meio que uma imagem aberta do objeto, né? Depois a gente vai entender um pouco melhor porque que é interessante essas imagens, que é como se fosse abrir o objeto 3D e tornar ele de duas dimensões somente, né? Então a gente pega essas referências e leva para dentro do Blender, onde a gente vai construir aí algo semelhante a esse objeto em que a gente está pegando como referência. Aqui também se soma estudos da própria morfologia do objeto, né? Aqui não é da morfologia desse exemplar em específico, mas sim de um exemplar que é semelhante, também da mesma época que foi produzido esse, para tentar, a partir dessas referências, construir esse modelo digital, né? E aqui, uma das etapas de produção desse modelo é a etapa em que tu vai texturizar ele. O que é a texturização? Que é tu, além de construir o formato, é também colocar ali a cor, as pinturas nesse objeto, né? E aí é mais ou menos como se tu abrisse o modelo, tornasse ele 2D, para conseguir colocar essas informações que tu quer, e depois o programa vai fechar de novo o modelo, aí dando toda a cor necessária, todas as características necessárias que tu quer colocar nesse modelo, né? Aqui é o resultado final dessa modelagem, já para mostrar para vocês. Tem um QR Code ali também, se vocês quiserem acessar, mas depois a gente vai mandar um link para disponibilizar também, para vocês terem maior acesso e também poderem manusear ele aí livremente, pelo computador ou pelo celular de vocês. E aqui a gente tem essa segunda categoria, que seriam as reconstituições em 3D, que seriam feitas a partir de fragmentos dos objetos, né? Aqui eu mostro para vocês um fragmento de cachimbo de cultura afro-brasileira, que foi encontrado recentemente, no ano passado, ao início desse ano, na Praça da Matriz, aqui de Porto Alegre, em que a gente fez, eu, o João e o Bruno, a gente fez uma parceria aí até externa ao projeto de extensão, com a equipe de arqueólogos que estavam trabalhando lá,
E o sentido dessa parceria foi pegar esses fragmentos de objetos que foram encontrados lá e tentar, a partir da bibliografia, construir ele como ele era usado no passado, né? Aí aqui o exemplo do cachimbo é bem legal, porque a primeira parte foi reconstituir o próprio corpo de cerâmica dele, né? E aí pensando a cerâmica, algo que se mantém por mais tempo no registro arqueológico, e depois para reconstituir aí a piteira dele, que no caso era provavelmente de algum material biodegradável, né? No caso desse, se não me engano, a gente pegou como referência uma piteira de bambu que a gente conseguiu reconstruir, e aí também ajuda muito na imaginação histórica, assim, pensar o artefato em como ele era lá no passado, né? Então a gente vem para a parte mais prática da oficina, em que a gente vai começar a pensar para vocês como se produz esses tipos de artefatos. Aqui a gente mandou um vídeo para vocês, junto com o cronograma, explicando como se instala o Blender, né? Aí, novamente, citando que não é algo obrigatório, mas é um dos enfoques da nossa oficina. E aqui mostra mais ou menos os requisitos do computador para conseguir também lidar com esse software, né? Claro, atualmente a versão que está disponível é a 2.93, se eu não me engano, que aí ela pede o Windows 8, nem eu consegui atualizar o meu para o Windows, não consegui atualizar o Blender para a última versão por conta do meu Windows C, o 7, mas a versão mais antiga que a gente utiliza até no projeto, que é a 2.83, ela está disponível para Windows Vista, processador Intel e Core 3, para computador que tenha 2 GB de memória RAM e 500 MB de memória livre. E aí a gente vai mandar aqui para vocês o site para baixar. E a gente já mandei ali no chat, certinho. Perfeito. Ali nesse link, pessoal, tem as versões, né? Desde a 2.8 até a 2.9.3. A gente sugere que, até por uma questão, né, metodológica e mesmo prática, no sentido, né, de tornar mais prático, mais acessível a todo mundo, que tentem instalar essa versão, né, 2.8.2, se possível. Claro, existem recursos novos, né, na 2.9.2, mas, assim, é uma questão de tornar mais acessível para o maior número, né, de pessoas. Alguns computadores não rodam a 2.8 também, daí é uma versão 2.7 que é bem diferente, assim, que é muito diferente da 2.8.2 e 2.9.2, né? Mas a gente sugere que vocês baixem essa 2.8.2 ali, e, enfim, podem utilizar 2.9.2, mas é uma questão mesmo de processamento, né, que nem a gente dimensionou, né, essa relação da democracia interna do projeto e do nosso curso também. Isso. Aqui eu acabei de enviar para vocês um mini videozinho de 1 minuto explicando como é que se instala. E aí a gente vai dar um intervalo de 10 minutos para quem não instalou e tiver interesse em instalar. Mas antes de dar esse intervalo, eu só vou comentar qual que é a primeira atividade obrigatória que a gente colocou dessa aula, né? Eu vou voltar lá os slides, mas para não esquecer de falar no final também. Que no caso, até algumas pessoas já enviaram para a gente por e-mail, que a gente viu que está excelente para quem mandou já, que no caso, o que é esse exercício obrigatório? Escolher um artefato de cultura material para ser trabalhado no ensino de história e enviar para a gente pelo e-mail indicando que artefato que é. E aí descrever quais foram os motivos de escolher ele e qual seria o potencial dele para o ensino de história. Não é nada muito elaborado, é só escolher um artefato, mandar uma referência dele para a gente e falar o porquê que escolheu. E aí isso vai ser interessante porque a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar com esse artefato ao longo dos encontros da nossa oficina. Não é nada obrigatório escolher um e continuar com o mesmo até o final, mas é só um exercício da gente começar a pensar a relação com esses objetos, né? E aí também existe esse exercício de modelagem, que é não obrigatório, por não ser obrigatório aprender a modelar na oficina, né? E a gente vai ensinar aqui na segunda parte do nosso encontro de hoje como fazer uma modelagem de colher de pedreiro. E aí quem tiver a oportunidade e quiser fazer também essa modelagem e enviar para a gente o resultado, a gente fica contente de poder dar algumas dicas ou ver o desenvolvimento de vocês. E é mais ou menos isso. E aí vai ficar mesmo para o final, para o último encontro, a entrega desses
exercícios obrigatórios, ou então, se a gente chegar lá no último encontro, a gente pode conversar com vocês também, talvez... Opa, aceito tudo agora. Talvez aumentar o prazo para aqueles que precisarem. Então, a gente vai dar esses 10 minutos e a gente fica disponível aqui para quem precisar de ajuda para fazer esse download. O Bruno colocou ali, qual é a data de entrega? Tem que ser hoje ou tem um prazo? A gente sugere que seja, né, uma semana, se possível, se vocês têm esse tempo, até para vocês não acumularem, né, atividades e meio que amadurecendo, mas super, a gente pode conversar depois o prazo, né, de tipo ampliar até mesmo no fim e tal, bem tranquilo nesse sentido. Roberta Rosa, para mim só aparece disponível a versão 2.93. Vamos dar uma olhada. Talvez se quiser, Roberta, compartilhar a tela e a gente vai te guiando. Agora a gente entrou no intervalo, pessoal. Fiquem bem tranquilos e tranquilas assim de tomar uma água e tal. A gente vai tirando aqui as dúvidas mais básicas. Quem sabe tu, João, quer compartilhar e mostrar onde que vai para aquelas... Pode ser. As opções. Eu vou tirar. A gente vai gravar intervalo ou a gente interrompe? Tô por vocês, assim, até pro pessoal... Oi, Bruno. Acho que grava porque ele vai mostrar como é que se instala. Tá, ok. Eu só abri no sentido de que às vezes o pessoal quando tá gravando, né, fica mais quieto e quieta, mas aí vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu posso cortar na hora de fazer a postagem lá no YouTube, sem problema também. Então, pessoal, o link que eu vou compartilhar tudo. O link que eu coloquei é esse aqui, ó. É blender, né, .org, download, releases, e aí aqui em cima tem as versões, né, as últimas versões, assim, tem umas mais antigas ainda, mas aqui a gente tem as últimas versões, agora tá para sair a 3, mas enfim. Aqui dá para escolher as versões que nem a gente mencionou, então clicando aqui na 2.82 ou 2.83, essas duas a gente sugere fortemente, ou é só clicar aqui, ó, Download Blender, tá? Aí, aqui aparece 2.93, aí tu clica lá embaixo e escolhe, né, as versões mesmo. Opa, aqui, puxou a 2.93. É verdade, puxou a 2.93. Mas ali tem para baixar todas. A gente pode até fazer um videozinho explicando. Aqui, ó, dá para baixar todas as versões prévias. E ó, aí tu clica ali e aí é só clicar aqui na 282. Vou até mandar esse linkzinho aqui para vocês também. Nesse link ali, daí clicando na versão, ele baixa, né? Ali, ó, aí Linux, Mac, Windows. Aí, no meu caso, é Windows, né? 64 bits. Então, é mais ou menos isso, assim. Ali tem todas as versões. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente pode mandar um videozinho, né? Mais explicativo mesmo, mais didático. Mas ali nesse linkzinho que eu botei no chat, tem para todo mundo ver, né, as versões. Se não rodar 282, aí tem que ir para 278, mas é bem diferente, assim, a gente até não sugere. O meu computador aqui não é um dos melhores, ele já tem uns 7, 8 anos também, e eu tô conseguindo rodar a 2.83 aqui. E caso mais alguém tenha alguma dificuldade na hora de instalar, e também quem conseguir, né, instalar e ir mais ou menos mexendo enquanto a gente vai mexendo também, tá super show, mas também quem quiser deixar para instalar depois e aí rever a gravação da explicação de como modelar colher de pedreiro ou mesmo de como navegar ali pelo aplicativo, daí fica super à vontade também. Acho que a gente pode pausar só para não ficar muito pesadinho o vídeo na hora depois de editar. E até para o pessoal, se quiser, né, conversar, enfim,
ficar mais à vontade, acho que fica legal, assim. Pode ser. Se eu interromper, depois eu consigo voltar? Sim. Enquanto isso, gente, eu botei um timer aqui de 10 minutos, tá? Que daí fica mais fácil da gente saber quando que volta, beleza? Obrigado. Perfeito. Uhum. Caiu ou coisa e tal. E também aqueles que não conseguirem assistir a aula síncrona, então conseguem acompanhar a gravação e ver. Então, o número para presença de hoje é número 22. Beleza? Todo mundo entendeu? Isso, Se vocês alguma dúvida, anotem. podem só falar, gente. Isso, vocês anotem aí os numerozinhos, que no final a gente vai enviar um formulário para quem quiser certificado, daí coloca os numerozinhos lá. Então, respondendo a pergunta da Kathleen ali no chat, não é no e-mail da atividade, a gente vai enviar um formulário no final do curso, daí vocês colocam os numerozinhos. Tranquilo? Isso. E aí eu vi que tem mais algumas perguntas aí no chat, daí a gente vai responder antes de dar seguimento à aula, que é a parte de modelagem mesmo. O Matheus perguntou se a gente utiliza outro programa de modelagem além do Blender. No curso, especificamente, a gente só usa o Blender mesmo. Em si, no projeto, a gente só tem experiência em Blender, não sei, talvez o João ou o Bruno talvez mexa em outros softwares, mas a gente... Pode falar. Eu utilizo também por fazer engenharia e tal, FreeCAD, mas isso é para peças mais parametrizadas, assim, que o Blender ele faz uma forma de trabalhar muito por ti, tu poder fazer formas complexas sem muito esforço, enquanto se tu vai modelar com CAD mesmo, tu tem que falar esse ponto vai exatamente aqui, esse ponto vai exatamente aqui, tudo mais. Então, para fazer artefatos assim históricos que tem uma modelagem mais orgânica, que se chama, faz mais sentido usar o Blender. Mas também tem FreeCAD, até se tu quiser fazer fotogrametria, tem o Meshroom, tem o SketchUp, tem SketchUp. Rhinoceros também. O Maya. Uhum. A gente utiliza o Blender por pelo menos 3 motivos, talvez. O Bruno manja mais nesse sentido, né, de tecnologias livres, código aberto, enfim, que é bem importante, e é um software gratuito, né? A gente aqui não precisa praticar ilegalidades para ter esses softwares, né? E outro ponto também é que atualmente o pessoal que era dos outros softwares está migrando para o Blender, porque é um software primeiro gratuito e ultimamente é assim disparado melhor, assim, o pessoal está migrando bem fortemente assim para o Blender. Também a Ana perguntou se a gente vai abordar a modelagem, reconstituição 3D a partir de fragmentos, porque às vezes alguns vasilhames cerâmicos têm apenas cacos da borda, nesse caso dá para fazer esse mesmo trabalho. A gente vai falar sobre isso principalmente no segundo encontro, em que vai ser explicado um método para fazer a modelagem de cerâmicas, que ele é super fácil. E aí, caso tu tenha um desenho do perfil da cerâmica, que supostamente seria o formato daquele fragmento, fica muito tranquilo de tu conseguir fazer o formato e depois tu usa o fragmento, por exemplo, para fazer a texturização do modelo. Mas é isso, a gente vai se aprofundar mais no próximo encontro. Antes de já dar prosseguimento, né, da nossa programação, enfim, que nem a Ana comentou, até para dar uma visão geral para o pessoal, normalmente os artefatos cerâmicos, eles são, né, montados esse perfil e só se faz metodologicamente, né, com esse rigor a partir da borda, mas também diz respeito à finalidade também, né, de até que ponto a gente quer um artefato com essa verossimilhança, assim, de como ele realmente seria, sendo que existem várias formas, né? Mas pensando nesse sentido, a gente vai dar uma pincelada nesse sentido também, assim, que sim, é possível através desse método. Perfeito. Então, vamos para a prática. Primeira prática da nossa oficina. Primeiramente, eu vou dar um pouco de fundamentos de Blender para vocês e depois a gente vai fazer a nossa primeira modelagem, que aí é uma colher de pedreiro para os arqueólogos e arqueólogas digitais aqui presentes. Bom, então eu vou compartilhar a minha tela aqui com o Blender
e aí apresentar um pouco do software para vocês conseguirem navegar, porque num primeiro olhada que tu dá ali, tu fica meio espantado pela grande quantidade de informações, mas na verdade depois que tu começa a lidar mais com ele, tu vê que ele não é aí um monstro de 7 cabeças. Não sei se está dando para ver. Agora foi. Tá, perfeito. Bom, aqui é a tela inicial do Blender. Quando a gente clica no aplicativo, tem esse logozinho aqui, que são meio que vários Bzinhos. A gente vai entrar aqui nessa tela e vai aparecer esse quadro aqui, que vai apresentar para a gente a versão que a gente está utilizando, e vai também apresentar aqui os modelos que a gente vinha trabalhando mais recentemente, que a gente pode abrir direto aqui, ou então conseguir recuperar a última sessão, se tu não salvou, e coisas do gênero. Mas aí, clicando fora desse quadrado, tu vai ir para a tela inicial aqui do Blender. Bom, o que a gente tem aqui no primeiro relance? A gente tem 3 objetos, que é uma luz, um cubo e uma câmera. Hoje a gente vai trabalhar mais com o cubo e com outras formas básicas para vocês. E aí, a questão de luz e câmera a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. E aí eu vou ensinar primeiramente aqui para vocês como a gente exclui esses objetos da nossa cena. Bom, o mouse com 3 botões, eu não sei se tinha alguém para falar. Ele mostrar as teclas que tu clica. Eu não sei se sou eu que estou travado ou é. o Bruno falou alguma coisa, mas também aqui não deu para Tá meio ouvir. travado. Ah, Internet. tá bom. Alô? Agora melhorou. Melhorou? Tu não tem aquele add-on de mostrar teclas que tu clica? Bem lembrado de ativar. Obrigado, Bruno. Bom, aqui, como o Bruno lembrou, tem todas as teclas que eu apertar aqui. Por exemplo, aqui eu estou apertando o botão esquerdo do mouse e vai aparecer aqui do lado da minha tela left mouse, ou o botão direito vai aparecer right mouse, ou se eu mexer com a minha rodinha ali do meio do mouse, vai aparecer wheel up ou wheel down. Aí só para vocês irem se guiando, né? E o mouse de 3 botões que a gente comentou é, no caso, aquele mouse comum, né? Que tem os botãozinhos e tem a rodinha no meio. Sei que tem gente que fica confusa, eu também já fiquei confuso quando me falaram de 3 botões, mas é um mouse convencional, assim, só não dá para usar um mouse, por exemplo, de notebook, assim, para mexer no Blender, porque vai ter bastante dificuldade. Mas então, como é que a gente faz a seleção desses objetos aqui? Aqui no canto superior esquerdo, a gente vai ver uma série de comandos que a gente tem aqui dentro do Blender, que vão ser os básicos e iniciais que a gente vai trabalhar mais hoje. O que está selecionado aqui é a caixa de seleção, em que a gente vai usar o próprio mouse aqui para selecionar os objetos, né? E aqui é no mesmo esquema que no computador em geral. Se tu apertar Shift, tu vai conseguir selecionar mais de um objeto. Se tu apertar Ctrl, tu vai excluir esse objeto da tua seleção. E aqui, pelo modo de seleção de caixa, tu cria essas caixinhas também, que tu pode selecionar mais de um objeto por vez. Ou então, se tu apertar Ctrl, aí tu desseleciona aquele objeto que tu não quer. Bom, além da seleção por caixa, a gente também tem a seleção por círculo, né? Que meio que tu pode deixar pressionada e vai selecionando aquilo que passa por ela. E aí, se tu aperta o Ctrl, também vai tirar a seleção. Aqui, eu sei que é algo bem básico, mas é algo interessante para a gente começar a se situar dentro dessa plataforma, né? Aí também tem a seleção por laço, que meio que vai criar essa forma estranha aqui para fazer as seleções. E é mais ou menos por aí. Aqui eu vou excluir, então, a câmera e a luz que a gente não vai utilizar hoje. Para excluir é no Delete, e a gente exclui os objetos. Caso a gente queira que eles retornem, a gente aperta Ctrl Z e eles vão retornar aí. Agora vamos lidar um pouco mais com esse cubo que tem aqui no centro do nosso mundo tridimensional. Como vocês podem reparar, tem essas linhas que ficam aqui perpassando esse plano, né? São os eixos que a gente trabalha aqui dentro da plataforma. O eixo X é a linha vermelha, o eixo Y é a linha verde, e aqui não está dando para ver, mas
se a gente pegar uma outra visão, aqui é uma visão frontal, a gente consegue ver a linha azul, que é do eixo Z. Então, trabalhar com objetos tridimensionais é trabalhar com esses 3 eixos, né? Bom, aqui a gente vai... esse aqui eu não vou falar por enquanto, que é o cursor, a gente vai abordar ele um pouco mais depois, mas a gente vai para a ferramenta Move, que é a que possibilita que a gente mova os objetos dentro da nossa cena. Quando eu apertei o Move e eu selecionei meu objeto, apareceram essas setinhas aqui, que elas vão permitir que a gente manipule os objetos ao longo desses eixos, né? Por exemplo, se eu seleciono aqui, se eu clico em cima da setinha verde, eu vou movimentar o meu cubo pelo eixo Y. Se eu clicar na setinha vermelha, eu vou movimentar pelo eixo X. E assim é a mesma coisa aqui com a setinha azul, que eu vou movimentar pelo eixo Z. E, além de tu conseguir selecionar a opção Move a partir aqui desse menuzinho que tem no canto superior esquerdo, tu também pode usar um atalho. E aqui, se a gente coloca o mouse em cima, até aparece que atalho que é a tecla G. Então, se eu estou na seleção e aperto a tecla G, ele está se movendo. Ele está se movendo livremente aqui. Mas se eu quero mover ele especificamente no eixo Z, eu aperto a tecla Z. Então, ele vai se mover só para cima e para baixo. Ou então, no eixo X, ele vai se mover só no eixo X. E a segunda opção que a gente tem aqui é o Rotate, que ele vai permitir a gente rotacionar o nosso objeto. Aí, ao invés de setinhas, vão aparecer esses círculos aqui, né? Se a gente usar aqui o círculo verde, a gente vai rotacionar ao longo aí do eixo Y, e por aí vai, no vermelho no eixo X e no azul no eixo Z. E também tem essa opção, que é esse círculo branco, que vai permitir tu rotacionar ele livremente pela tua cena aqui. E também a gente vai ter um atalho, que é o R, que vai permitir a gente rotacionar também, mas a partir do teclado, sem ter que ir lá no canto para selecionar a opção. E aí é a mesma coisa, se tu apertar o X, tu vai rotacionar só no eixo X, e por aí vai. Bem, e aqui na opção do Move é a mesma coisa também, que tem esse círculo branco aqui no interior, que se tu apertar ali, tu vai poder movimentar livremente o teu objeto ao longo da sua cena. E uma coisa importante que eu esqueci de comentar é que para tu aproximar e para tu se distanciar do objeto é a partir da rodinha ali do mouse. Então, se eu giro ela para frente, eu estou me aproximando do meu objeto. Se eu giro ela para trás, eu estou indo para trás do meu objeto. E se eu quiser, por exemplo, mudar o ângulo, meu ângulo de visão, eu posso apertar nessa mãozinha que tem no canto superior direito aqui, que é Move the View, e eu vou movimentar a minha visão aqui. E aí eu vou poder ir dando voltas e voltas aqui pelo meu objeto. E então a gente vai agora para outra opção que a gente tem aqui, que é o Scale. Que aqui ele vai permitir que a gente mude o tamanho do nosso objeto. Aqui é a mesma coisa, vão aparecer esses mini cubinhos e a gente vai poder e começar, aqui é uma primeira parte de uma modelagem, por exemplo. A gente vai poder começar a mudar o formato do objeto para buscar um formato de um artefato que a gente tem interesse. Né? A gente vai ir mudando aí pelos eixos. E a mesma coisa, nesse branco aqui, ele vai ao invés de somente mudar a escala pelos diferentes eixos, ele vai aumentar todos ao mesmo tempo. E a gente tem... o atalho dele é apertar a tecla S. E aí é a mesma coisa que os outros atalhos, né? E aí a gente também tem essa opção que é o Transform, que realmente parece um Transformers. Porque aparecem todas as coisas juntas, tanto o Move, quanto o Scale, quanto o Rotate. Eles vão aparecer juntos aqui, num emaranhado, é meio complicado às vezes até de mexer. Mas aí tu pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tu pode movimentar, mudar a escala, rotacionar, tudo ao mesmo tempo. Então, aqui a gente viu um pouco de como mexer nos artefatos dentro do nosso Blender. Aqui eu vou ler o que o Matheus comentou. O zoom também tem como manusear pela lupa em cima da mão. Para quem estiver sem o mouse é um pouco mais chato. Isso aí. E bem lembrado, Matheus. Tem a questão do mousezinho aqui. Né? Que aí tu seleciona ali e pode aproximar ou afastar. Bem, então a gente...
Além dessa visão em que tu enxerga o objeto sólido, com as paredes dele, tem essa outra visão, que é o viewport shading, que tu vai meio que tornar o teu objeto transparente. E aí, isso vai ser importante, por exemplo, quando tu quiser manusear as diferentes arestas e diferentes vértices do objeto ao mesmo tempo. E como que a gente vai manusear as arestas e os vértices desse objeto? Aqui no canto superior esquerdo, lá na parte de cima, a gente vê que quando a gente entra, a gente está no Object Mode, no modo objeto, né? Se a gente vir aqui, a gente pode trocar para o modo Edit Mode, modo de edição do objeto, né? Quando a gente clica aqui, a gente observa que a nossa tela muda um pouquinho. Aparecem esses pontinhos laranjas. O que são esses pontinhos laranjas? São os vértices do nosso objeto. Porque aqui está selecionado a seleção a partir de vértice, aqui na parte superior esquerda. Mas se eu botar aqui na opção do lado, eu vou fazer a seleção de arestas. Então aqui eu posso ir clicando nas arestas do meu cubo, e aí eu vou poder transformar ele, por exemplo. Se eu clico nessa aresta, eu posso trazer ela para cá, trazer ela para cima, e aí eu já vou transformando esse meu objeto básico que eu tenho aqui, né? E além disso, tem essa terceira opção, que é a seleção por face, né? Que é como se tu seleciona aí esse conjunto de arestas que vai formar uma área, e isso também vai poder manusear ela e transformar ela. O que é interessante é esses outros tipos de visão que eu mostrei para vocês, o Viewport Shading, que aqui, eu vou retornar aqui para a seleção em vértice, que aqui é interessante porque apesar de eu, por exemplo, nessa visão, eu não estar enxergando o vértice que está lá do outro lado, se eu aperto nesse outro tipo de visão e eu faço a seleção, eu vou selecionar tudo o que minha caixinha vai englobar, né? Por exemplo, se eu fizesse o mesmo movimento estando no outro modo de visão, eu só ia selecionar esse vértice. Mas se eu estiver nesse outro modo de visão, eu posso selecionar aquele que está atrás de mim. Isso vai ser interessante para quando tu estiver manuseando o teu artefato, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando eu troquei para o Edit Mode, apareceram diversas outras opções aqui também de transformação do nosso objeto. Essas opções a gente vai abordar na segunda aula. E aqui, vamos voltar aqui para a nossa visão normal. Eu vou mostrar agora para vocês como a gente adiciona outras formas básicas. Que o Blender ele nos dá essas formas básicas já para a gente não ter que partir do nada na modelagem dos nossos artefatos, né? Que eu vou excluir o cubo e vou mostrar as outras faces que a gente tem aqui dentro. A gente tem aqui no canto superior esquerdo também. Vai ter a opção Add e vão aparecer várias categorias ali. Se a gente vai em Mesh, são as formas que a gente vai poder utilizar aqui dentro. Tem o plano, que no caso é um objeto aí em 2D, né? Tem o cubo, que a gente já viu. Tem o círculo, a UV-esfera, que ela é um pouco diferente de uma esfera comum. Que eu botei as duas para mostrar para vocês. Tem o cilindro também. A gente também tem essa forma, que é uma forma cônica. E a gente tem o torus, que é uma rosquinha. E a gente tem esse macaquinho, que ele é um objeto aí que o Blender já dá pra gente. Mas o que eu quis pegar essas diferentes formas para vocês é que ao tentar modelar os diferentes objetos, às vezes algum pode ser mais semelhante com uma forma do que a outra. Então, por exemplo, se eu quero modelar uma pedra retangular, eu vou lá e pego um cubo e transformo ele. Mas, sei lá, eu quero modelar uma cerâmica que tem o formato de uma cumbuca. Eu vou lá, pego uma esfera, aí eu vou lá no modo de edição, por exemplo, e deleto a parte de cima dela. E aí, já estamos aí com uma cumbuca praticamente. Então, agora a gente vai para a nossa primeira modelagem aqui, que é a modelagem da colher de pedreiro que eu apresentei lá no slide para vocês. Eu vou primeiro excluir esses objetos.
E como é que a gente vai fazer a modelagem, né? A gente citou para vocês que a gente faz essas modelagens a partir de fotos com referências dos nossos objetos. Então, como que eu coloco as fotos dos objetos aqui dentro para conseguir tomar eles como referência? Primeiro, eu vou posicionar a minha câmera de um jeito mais ideal aqui para quando a gente for colocar uma fotografia aqui dentro, que ao tu apertar asterisco ali no teu teclado vai aparecer essas diferentes visões de câmera que tu pode selecionar. Tem a visão do topo, tem a visão da parte frontal. Eu vou adicionar aqui um objeto para ficar mais fácil de enxergar. Se eu aperto o asterisco e aperto no topo, não é asterisco, é as aspas, né? Eu vou para a visão do topo, se eu boto no bottom, a gente vai lá para a base do objeto. Aqui é a visão frontal, aqui é a visão de trás, dos lados e por aí vai, né? Wander, desculpa te interromper. Outra forma também que é muito de preferência, assim, algo que o Wander falou bem nesse sentido a gente escolhe um objeto ali que mais se aproxima porque teoricamente vai dar menos trabalho para a gente, né? Remodelar ele para ele se parecer com aquele artefato. Mas basicamente a gente consegue transformar tudo em tudo, né? Mas outra forma também de fazer isso que o Wander mencionou, às vezes tem a questão do notebook, a gente não acha as aspas, essas teclas ali que são menos utilizadas, tem ali que tem o X, o Y, o Z, né, que é o gizmo, que dá para clicar. Eu pessoalmente gosto mais mesmo do gizmo, mas é muito pessoal, que nem a gente disse, mas tem essa outra forma também. Então o Blender ele dá vários caminhos, né? Basta a gente escolher o que a gente mais se familiariza, assim, o que a gente mais gosta mesmo. Isso, perfeito. A mesma coisa com os atalhos ali, apesar de ter as teclas, né, para tu apertar, por exemplo, o R para tu rotacionar direto o teu objeto. Se tu tiver preferência ou estiver começando, talvez seja mais fácil fazer por um outro caminho. É bem isso que o João falou. E agora, então, a gente vai colocar uma imagem aqui dentro. Para colocar uma imagem é um caminho parecido de como é para colocar um objeto aqui dentro. A gente vai lá no Add, no canto superior esquerdo, e vai até Image. E aqui vão aparecer 3 opções. A gente vai na imagem de referência, que é exatamente isso que a gente quer. A gente quer uma referência para conseguir construir um objeto. E aí vai abrir os arquivos do teu computador normal. E aí tu vai lá e acha a imagem que tu precisa, né? Aqui é a colher de pedreiro. Essa imagem a gente vai disponibilizar, a gente colocou lá no nosso Drive, e a gente vai enviar o link para vocês poderem utilizar ela, quem tiver interesse de fazer a modelagem dessa colher de pedreiro. E aí a gente colocou ela aqui dentro, essa imagem aqui dentro, e aí a gente pode começar a mexer um pouco nessa imagem para facilitar o processo de modelagem. Aqui no canto inferior direito, a gente vai selecionar essa opção aqui, que é o Object Data Properties, que é meio que esse triângulozinho com quadrado em volta. E a gente vai ativar a opção Use Alpha, que vai permitir a gente meio que trabalhar com a opacidade dessa imagem, para tornar ela um pouco mais transparente, para a gente poder ver esses quadradinhos que tem aqui ao fundo na nossa tela, que vão ajudar a gente com a guia, né, dos nossos objetos. Daí, bom, a gente está aqui na visão frontal e é mais interessante para a visão frontal trabalhar com essa imagem aqui do perfil da nossa colher de pedreiro. Mas para fazer um objeto tridimensional, não somente a imagem do perfil é interessante, mas é interessante mais de um ângulo, né? Então, eu vou fazer uma função que é duplicar esse objeto que está aqui dentro da minha cena, que pode fazer isso tanto com as imagens quanto com as imagens básicas que a gente mostrou para vocês. Eu vou apertar Shift D e aqui vai aparecer, então, outra imagem. Eu já estou aqui com ela. Mas, ao invés de mover ela, eu vou querer rotacionar. Então, eu vou aqui no R e vou rotacionar ela no eixo X 90 graus. Eu também tenho essa opção de fazer essa digitação de quanto que eu quero que ela rotacione, né? Então, eu apertei R para a opção rotacionar, apertei X para eu rotacionar ela no eixo X e vou apertar 90. Aí ela rotacionou 90 graus. E agora a gente tem uma imagem que está
aqui na vertical e uma na horizontal. Mas se tu não quisesse fazer essa opção de digitar ali quanto tu queria que ele rotacionasse, depois que tu rotacionar um pouquinho, vai aparecer essa abinha aqui no canto, em que tu vai colocar ali quantos graus que tu quer que rotacione. Tu pode colocar aqui, sei lá, 25 graus, ela vai rotacionar um pouco mais. Vai colocar 40 graus, vai rotacionar um pouco mais. Ou também pode usar aqui as coordenadas negativas, né? Vai para menos 40. Excluindo o meu objeto. Vamos lá de novo. E aqui eu vou para a visão do topo agora, para conseguir encaixar bem direitinho onde eu quero. Aqui a gente seguindo por essas linhas, principalmente, do eixo Y e do eixo X, para colocar as duas imagens, dos dois ângulos do objeto meio que na mesma posição. Bom, aqui ela já está centralizada ali quanto ao eixo X, e eu quero colocar ela mais próxima também aqui, tendo em vista esse outro ângulo. Deixar ela bem certinho ali na linha vermelha. E aqui, se a gente começar a movimentar, a gente vai ver que já está tomando forma aí o nosso objeto 3D. A gente já colocou duas imagens 2D aí para ir buscar a referência para o nosso objeto. Bom, agora eu volto aqui para a visão frontal. Bom, como eu mostrei para vocês, o Blender nos dá várias formas e eu quero começar a modelar essa colher de pedreiro aqui pela base dela, que vendo aqui por esse lado, parece um grande retângulo, né? O que se aproxima mais de um retângulo aqui que a gente tem seria um cubo. Botei aqui meu cubo. Agora eu quero transformar ele para que ele fique mais parecido com esse retângulo. Daí eu vou aqui nessa outra visão, que é o Viewport Shading, aperto em Edit Mode e começo a mexer com ele. Primeiro eu vou aqui no Scale, para deixar ele aqui com um tamanho mais parecido do que eu preciso. Agora eu vou posicionar ele um pouco mais próximo aqui do que eu quero. E aqui a gente vai fazer um joguinho interessante. A gente vai para a visão do topo, para dar uma olhada como é que está o nosso objeto, né? Mas ao invés de trabalhar ele nesse posicionamento aqui, eu vou rotacionar um pouquinho, porque ao mesmo tempo que essa base tem 4 lados, também tem o nosso cubo aqui, né? Nessa visão 2D. Então a gente já vai deixar meio que alinhado aqui onde a gente precisa dessas pontas. E aqui no Scale eu vou mais ou menos colocar os vértices onde eu preciso mesmo, né? Uma coisa legal é que tu pode mudar o ângulo se quiser um ângulo exato ali, né? Colocar um número. Perfeito. Vamos lá. Arrumar depois, talvez. Eu já não vou saber. Mas tu pode fazer a seleção pelos vértices e aí colocar exatamente onde tu quer aqui. Aí eu já vou dar uma mexida nesses aqui. E ao mesmo tempo que eu estou selecionando os vértices da parte de cima aqui do meu cubo, eu estou selecionando os vértices da parte de baixo por conta desse tipo de visão que eu mostrei para vocês. Então agora eu vou sair daqui para a gente dar uma olhada como é que a gente está. A gente já tem ali uma base. Em poucos passos a gente já tem aí um início da nossa colher de pedreiro, né? Então aqui eu vou voltar para a visão frontal. O que eu posso fazer aqui é talvez aumentar um pouco aqui a espessura, né? Daí eu vou selecionar todos os vértices de cima. Eu vou puxar eles um pouco aqui mais para cima. Agora, então, aqui me parece também mais interessante trabalhar com mais um retângulo para fazer esse início do cabo. Então, eu volto aqui para o modo de objeto e adiciono outro cubo. E aí, vamos lá. Vamos deixar ele menorzinho. E aí, no caso, o caminho que tu escolhe para fazer a modelagem não existe certo ou errado, né?
é o caminho que tu se sentir mais confiante, mais seguro e que tu tiver preferência ali para fazer essa modelagem. Porque o importante é dar certo, né? Não importa aí como tu faz para dar certo no meio aqui da modelagem. Bom, eu já estou aqui e agora eu estou a fim de mexer com os próprios vértices, que eu acho mais fácil para posicionar eles. Bom, aí a gente já está... Ah, olha aí, eu estava mexendo só em um ângulo e não deu muito certo eu mexer só por lá, porque apesar de estar certo aqui vendo na visão frontal, quando a gente vai para uma outra visão, a gente vê que não era bem isso que a gente queria, né? Então, como que a gente pode arrumar isso? A gente vai lá para a visão do topo. Aí, um atalho que é bem interessante aqui no Blender é a tecla A, quando tu está na opção aí do Edit Mode. Se tu aperta A, tu vai selecionar tudo aquilo, todos os vértices, no caso do teu objeto. E aí tu vai poder mexer neles ao mesmo tempo, né? Então eu vou aqui deixar na espessura que eu preciso. Eu vou aproveitar para dar uma ajeitadinha aqui. E a gente já está no início do cabo aí da nossa colher de pedreiro. E agora o que falta é o restante do nosso cabo. E aqui, aqui o que eu acho que seria mais interessante seria usar um cilindro para fazer esse cabo. Então, eu seleciono aqui esse cilindro, que aparece na minha cena, e aí eu também vou transformar ele para ele ficar mais semelhante ao que eu preciso, né? Aí eu vou diminuir um pouco ele. Eu vou rotacionar ele aqui. Ó, eu estou rotacionando aqui pelo método mais manual. Aí, só que ele não ficou bem direitinho o que eu preciso. Aí, lembra dessa abinha que eu falei para vocês? Aí eu vou lá e coloco 90 graus. Ele fica direitinho no sentido que eu acho melhor. Eu posiciono ele mais ou menos onde eu preciso. Vou diminuir mais um pouquinho. Posicionar ele desse lado aqui. E eu vou usar o modo de edição. Vou selecionar todos os vértices aqui desse lado e trazer eles até onde eu preciso. Vamos ver como é que está ficando. Bom, já está mais ou menos aí o nosso cabo, né? E agora, eu também quero usar outro cilindro para fazer essa parte final aqui do meu cabo. Aí, ao invés de ir lá e adicionar outro cilindro, que ele vai vir naquele tamanho enorme, como a gente tinha visto, eu posso vir e simplesmente duplicar esse aqui, né? Aí eu aperto o Shift D, aperto o X para mexer ele, e já estou aqui com o meu outro cilindro. E aqui agora eu vou diminuir a escala dele, no Scale. Vou diminuir para mais ou menos o tamanho aqui que a gente precisa. E agora uma coisa que é legal é que não precisa necessariamente ficar nesse tamanho aqui. Como esse objeto vai para a parte interna do outro, já está funcionando o que a gente precisaria. E aqui a gente já está com o nosso objeto praticamente pronto. Mas agora eu quero enxergar meu objeto sem essas imagens aqui do lado de fora. Como é que eu vou fazer isso? Aqui no canto superior direito, cada objeto que a gente foi adicionando foi criando uma categoriazinha aqui. A gente pode vir por aqui também para selecionar os nossos objetos. Bom, eu cliquei nesse cubo. E aí, está clicando lá naquele primeiro cubo que eu adicionei. Cliquei no cubo 001. Aparece o segundo cubo que eu adicionei. Aqui, para ficar mais fácil para a gente se guiar, a gente pode trocar o nome. Por exemplo, base colher. E aí, aqui tem esse olhinho que eu vou poder deixar ela visível ou não visível, né? Eu vou apertar aqui, ela vai sumir. Eu vou apertar de novo, ela vai voltar. E aí eu posso dar nome para todos os objetos, né? Fica interessante para quando tu quer... Eu, por exemplo, tá com vários objetos na tua tela. Aí tu quer mexer especificamente em um objeto pequenininho ali. É mais interessante tu ir a partir desse menuzinho, né? E aí, além das formas, dos modelos em si, vão vir para cá também as imagens. E aqui eu vou selecionar essa primeira imagem que eu botei e eu vou querer que ela desapareça. Eu aperto aqui nesse olhinho, então eu vou esconder ela. Então eu aperto na outra e também escondo ela.
E aí a gente vai poder ver com mais clareza aqui a nossa colher de pedreiro. E, por exemplo, eu quero mudar ela de posição. Agora aqui no Object Mode, eu vou apertar A, por exemplo, e vou selecionar também todos os objetos que estão na minha cena. E eu vou rotacionar ela inteira, por exemplo. Ou vou poder movimentar ela inteira, por exemplo. Ou então, eu posso usar o Scale também para aumentar todo o tamanho dela de forma conjunta. E aí, isso é diferente do que está no Edit Mode, né? Tá selecionando um objeto no Edit Mode, porque aí se eu apertar a tecla A, vai selecionar somente daquele objeto que está no Edit Mode. Então, pessoal, a gente acabou já construindo aqui a nossa colher. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí no chat, ou se quiserem que eu explique alguma coisa novamente. Se ficou algo muito difícil de compreender. E aí, quem tiver o interesse, né, pode modelar essa colher de pedreiro, aí usando os mesmos passos que eu usei, ou então criando o próprio caminho, né, e mandar para a gente dar uma olhada, ver como é que está indo o desenvolvimento de vocês. Mas a gente fica mais ou menos por aqui hoje quanto à questão mais prática da modelagem em 3D. Vou voltar aqui para o nosso Meet. Então, pessoal, que nem o Vander também mencionou, né, nossa oficina não vai ser uma oficina de modelagem 3D, né? Então, caso vocês queiram se aprofundar nessa questão mesmo da modelagem, não queiram dar tanto destaque, né, para a questão do ensino e das formas como aplicar, a gente pode sugerir, sim, links de cursos ótimos, assim. A gente menciona ali o pessoal da Rise, que tem um curso bem interessante sobre isso. A própria URGS recentemente também lançou um curso de Blender, né, gratuito. Posso até colocar ali o link, mas que nem a gente disse, assim, são princípios básicos do Blender, não com grande, né, profundidade, mas pensar de forma mais abrangente, assim, esses aspectos que nem a gente pontuou. Mas caso vocês tenham dúvidas, mesmo ali relativas à modelagem, às formas como a gente vai desenvolver esse curso coletivamente, sintam-se super à vontade, assim. O Vander, eu e a Ana e o Bruno e o pessoal aqui do Ergan está super aberto, assim, podem abrir um microfone ou no chat, super tranquilo. Isso. E comentando um pouco mais sobre o nosso cronograma, a segunda aula da nossa oficina ela vai ser mais voltada para Blender mesmo. A gente vai ensinar um pouco mais de como manusear ali e talvez tornar também mais realista. A colher de pedreiro que a gente fez hoje foi praticamente usando as formas básicas, mas também a gente vai apresentar um tipo de uso do modelo 3D que utiliza as formas básicas para a produção de paper toys, que são os objetos de papel, que eles são muito acessíveis de serem levados para dentro da sala de aula e são bem interessantes e não é necessária aí uma super habilidade de modelagem. Por exemplo, eu poderia, essa colher de pedreiro mesmo, fazer esse objeto de papel, que pode ser impresso numa impressora normal, recortado e colado, e posso levá-lo para dentro da sala de aula, por exemplo. E aí, o terceiro encontro ele vai ser voltado mais para a questão da aplicação dos objetos, dos artefatos, tanto 3D ou em outras opções que a gente vai apresentar para vocês, dentro da sala de aula. Então, mais ou menos para deixar vocês inteirados do que vai acontecer nas próximas semanas. E sim, tem como usar as escalas reais para mexer ali. Isso é bastante importante, principalmente para a questão da impressão também, né? Se tu vai usar o arquivo ali para imprimir, é interessante tu usar as escalas reais, né? Pensar o tamanho que ele vai ser impresso. Não sei se o Bruno queria falar, eu acho que talvez fosse sobre isso. É importante isso de usar escalas reais, por causa que depois a gente vai mostrar fazer com cenas mais complexas, com outros objetos,
E se tu tá trabalhando, se tu trabalha tudo, se sempre todo mundo modelar com escalas reais, todo mundo pode, que é importar, que se chama de tirar de um arquivo Blender e levar para outro, e vai tudo funcionar, digamos assim, vai tudo tá, não vai ter uma colher de pedreiro gigante, um vaso minúsculo, tudo mais. Então, acho que a tecla N, ela abre uma aba que te dá informações sobre o teu objeto. E tem ali em metros, assim, quanto que ele... Tipo, por exemplo, se tu tem um cubo inicial, ali tu clica N, vai ter 1 metro, 1 metro, 1 metro, se não me engano. E daí isso é uma forma de ver. Outra forma que pode usar é realmente com uma régua, ali, ó, no Dimensions, ali embaixo. E daí, inclusive, tu pode editar a partir daí mesmo. Fazer tipo um scale com isso daí. E mesmo ali no modo de edição, quando a gente pega um vértice até o outro, a gente tem também uma noção, a gente consegue colocar ali, esse vértice eu quero nesse ponto das coordenadas e esse outro 1 metro depois, então dá para fazer nesse sentido também. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vi que antes o Bruno tinha levantado a mão, não sei se... Não Bruno Zanetti, Bruno Fernando tinha levantado a mão, não sei se às vezes a gente clica, né, em cima. Não, foi sem querer. Tranquilo, não, mas... E quanto a também a escolha do artefato, né, para a primeira atividade ali obrigatória, a gente colocou uma lista de links de museus no nosso cronograma, com catálogos online, assim, para quem quiser dar uma olhada por lá, por exemplo, não sabe por onde começar. A gente colocou também uma plataforma bem legal do Google, que é o Google Arts and Culture, que ele apresenta objetos de acervos de todo mundo, e também tem algumas opções de visualização em 3D lá dentro, que é bem interessante. E a gente também colocou do Sketchfab, que é o lugar onde a gente disponibiliza nossos modelos 3D, mas que também tem perfis de museus e de Ministério de Cultura que também disponibilizam os modelos 3D de objetos. Então, se quiserem escolher por lá, também fiquem à vontade. O Bruno, acho que queria comentar algo. Isso. Acho que a gente pode parar a gravação e talvez, pessoal, se não tiver dúvidas, quiserem dar feedbacks, um retorno de como foi, como aprenderam, se aprenderam bem, se foi muita coisa. E se não, porque a gente está essa é a nossa segunda, né? Não sei se a gente falou,